Hoje o Senhor ele vai falar conosco tremendamente, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Não, eu quero que você entenda hoje que nem tudo que parece ser é. Como assim? Nem tudo que parece ser é. A gente vai aprender hoje em nome de Jesus. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Para a gente poder entender um pouquinho. Pessoal que estiver lá, para colocar para a gente, por favor. Vamos lá. 2 Reis 6, 1. Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio do Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: pode ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os seus servos? E o Eliseu, sim, respondeu. E ele foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles, aqui no versículo 5, é o versículo que a gente tem que, aprender mais aqui. Versículo 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Um deles foi cortar a árvore, né? Ali, como a gente viu, eles foram lá no Jordão cortar as árvores para poder construir ali um lugar de reuniões para ele. E quando ele estava cortando, ali o machado caiu na água. E o que ele fez? Ah, meu senhor, era emprestado. E quantas pessoas, e quantos de nós, quando surge um problema, faz o quê? Ah, meu senhor, que situação difícil. Ah, como eu estou vivendo na miséria. Ah, como eu estou passando fome. Ah, esse homem não muda. Ah, essa mulher não muda. Ah, meus filhos não mudam. E começa a reclamar, em vez de procurar uma solução para o seu problema. Começa a questionar, em vez de buscar uma solução para aquilo que aconteceu. Começa a gritar. Começa a falar: ah, nada dá certo. Ah, nada muda. Assim como ele. Ele fez o quê? Ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Começou a se lamentar lá que o machado era emprestado e caiu na água. Enfim. E aí no versículo 6 diz o quê? O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Olha aí. Quando a pessoa está na direção do Senhor, quando ela está na direção de Deus, ela arruma uma solução para aquele problema. Ela não cria um outro problema em cima do outro. Não. Ela simplesmente arruma uma solução. Ele perguntou: onde que caiu? Ele fez o quê? Ele pegou, ele cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Quero que você entenda que nós temos que ser pessoas que venham trazer soluções. Que todos aqueles à nossa volta, elas olham para nós esperando que a gente venha fazer o quê? Venha fazer uma oração, venha falar uma palavra de bom ânimo. Por quê? Porque nós somos evangélicos e muitos esperam isso de nós. Espera essa reação de nós. E tem muitos que, em vez de falar coisas boas, muitos, em vez de trazer uma solução, ela começa a questionar, a murmurar, a reclamar. Por isso que tem famílias que não querem vir para a igreja, filhos de mulheres que estão na igreja há anos, não querem vir. Por quê? Porque ela só vê a sua mãe reclamando. Só vê o seu pai reclamando. Só vê a sua família questionando. Em vez de trazer uma solução para o seu problema. O seu filho, ele não quer ouvir de você palavras de derrota, de desânimo. Ele quer ouvir de você palavras de vida. Hoje nós vamos aprender a gerar vida. A gerar aquilo que vem do Espírito Santo. E não gerar problemas. E não gerar coisas malditas, maldições. Não, mas gerar soluções. Lá em Mateus, vamos lá rapidinho, mas deixa marcadinho aí que a gente vai voltar, tá bom? Mateus 1. Versículo, vamos lá, a partir do 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la,
público, pretendia anular o casamento secretamente. Versículo 20. Mas depois de ter passado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Tem uma outra geração, aqui é a mesma tradução, mas tem uma outra tradução que fala: aquilo que ela está gerando é do Espírito Santo. É quase a mesma coisa, né? Aquilo gerado procede do Espírito Santo. Aquilo que a Maria estava gerando era do Espírito Santo. Quando a mulher está grávida, quem é minha mãe aqui? Você passa o quê? Você passa 9 meses ali gerando a criança, né? Depois de 9 meses, o que acontece? Você dá luz. Maria, ela gerou aquilo que era do Espírito Santo. Quero que você entenda, aquilo que você gera, tanto mulher como homem, aquilo que você gera dentro de você, uma hora ou outra vai dar luz. Aquilo que você gera, uma hora ou outra vai aparecer. Se você gera medo, se você gera insegurança, se você gera incerteza, isso uma hora ou outra vai aparecer. Se você gera confusão em todos os lugares que você vai, uma hora ou outra isso vai aparecer. Você precisa gerar aquilo que vem do Espírito Santo. Gerar paz, gerar amor, gerar segurança, gerar aquilo que é santo dentro de você. Para que quando aparecer, venha aparecer coisas boas e não coisas ruins. Aqui no versículo 21 diz: e dará à luz um filho, e você porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ela gerou aquilo que traria salvação. Gere aquilo que vai trazer salvação para a sua família. Gere a palavra do Senhor dentro de você. Deixa essa palavra aparecer. Deixa ela frutificar. Plante a palavra dentro de você. Plante aquilo que vem do alto em você. Para que o que venha sair de você venha ser coisa boa. Para que o que venha sair de você venha ser aquilo que venha trazer salvação. E não maldição. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão um pouquinho sérios? Mas gere aquilo que é do alto. Gere aquilo que é de Deus. Gere aquilo que vai trazer solução para os seus problemas. E não gere problema. Porque quando você gera um problema dentro de problema, a situação só vai piorar. Não é verdade? Só vai criar como se diz ali, um rodomio. Eu nem sei vai falar aquela palavra. Como que se diz? Um furacão. Isso. Você vai criar só um furacão cheio de problemas. Ali só vai ficar rodando e não tem solução. Gere aquilo que vai trazer luz. Vamos ler novamente aqui, versículo 20. Mas depois de ter passado nisso, apareceu um anjo do Senhor em seu sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Gere aquilo que é do Espírito Santo. Que seu filho venha ver coisas boas em você, que o seu esposo venha ver coisas boas em você, que a sua esposa venha ver coisas boas em você. Aonde você trabalha, que aquele pessoal, seus amigos, colegas, venham ver coisas boas em você. E não que venham olhar para você: mas esse ali é mais um reclamão, que só reclama da vida, que só reclama dos problemas. Como ali um dos discípulos lá de Eliseu. Senhor, era emprestado. Senhor. E só questionando. Não. Traga solução para os seus problemas. Como eu vou trazer solução para os meus problemas? Buscando a Deus. Buscando aquilo que é do alto. Buscando a presença. Se revestindo de amor. Se revestindo de poder. Falando: Senhor, vem me ajudando. Senhor, me ajuda, me dá a sabedoria para lidar com essa situação. E Ele vai dar. Aquele que pede, recebe. Se você não pede, você não recebe, não é verdade? Aquele que olha para o nada, aquele que fica olhando para o vento, ele vai alcançar alguma coisa? Não, ele não vai alcançar nada, porque ele está olhando para o nada. Então, olhe para Deus, olhe para a palavra, busque aquilo que vem do alto, que você vai alcançar grandes coisas. Que você vai alcançar aquilo que você tanto almeja.
que você vai alcançar paz, prosperidade, alegria, força. Por quê? Porque você está buscando aquilo que vem do alto. E busca. Não fica só questionando. Não só fica aí falando. Não, tem que buscar. Tem que se esforçar. Né? Aquele que se esforça, ele recebe. Então, aquele que busca, recebe. Então busca, se esforça para poder alcançar as promessas do Senhor em nome de Jesus. Amém? Volta lá em Reis. 2 Reis. Segunda Reis, a gente parou no versículo 5, né? Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado." Vamos lá em Provérbios, para a gente depois voltar aqui de novo. Provérbios 31, 27. Aquele que fica só questionando, ele se torna um preguiçoso. Olha isso aqui. Provérbios 31, 27, diz assim, ó: "Cuida dos negócios de sua casa e não dê lugar à preguiça." Cuide dos negócios da sua casa e não dê lugar à preguiça. Cuide daquilo que Deus entregou em suas mãos. Cuide daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Aquilo que Ele confiou. Cuide da sua casa. Cuide dos seus sonhos. Cuide da sua família. Cuide da sua vida financeira. Cuide e não dê lugar à preguiça. A preguiça quer dizer o quê? Aquela pessoa que está vendo a situação acontecer, mas ela não faz nada. Ela está com a perna para cima. Ali, questionando, minha vida. E não faz nada. Cuide dos negócios da sua casa e não dê lugar à preguiça. Cuide daquilo que o Senhor entregou em suas mãos e seja esforçado. Não dê lugar ao diabo na sua casa. Não dê lugar ao diabo no seu casamento. Não dê lugar ao diabo na sua empresa, no lugar onde você trabalha. Não dê lugar ao diabo, mas cuide dos negócios da sua casa. Cuide daquilo que Deus entregou nas suas mãos, com excelência. Tem pessoas que ela recebe, mas ela não cuida. Vem e o que acontece? Vai. Né? Vem, recebe, aí de repente acaba. Ela não cuidou. É que nem uma flor, uma planta. Quem já plantou aqui? Alguém sempre plantou alguma coisinha, né? Você vai lá, coloca a sementinha. Se você não cuidar daquela sementinha, daquela florzinha, ela vai crescer? Não vai. Só vai crescer se você jogar água, colocar no sol no tempo certo, tirar ali, colocar uma terrinha, né? Quem faz isso entende mais. Mas se você não cuidar, não vai crescer. É que nem tudo na nossa vida. Se você não cuida, não cresce. Tem que cuidar, meu irmão. Cuida do seu casamento. Cuida dos seus filhos. Cuida da sua saúde. Cuida de você. Tem pessoas que ela não cuida de si mesmo. Né? Elas esquecem da própria pessoa. Cuida. Porque você é um propósito do Senhor. Você é uma bênção. O Senhor, Ele colocou você nessa terra para viver coisas extraordinárias. Então, cuida. Cuida de si. E não dê lugar à preguiça. Não dê lugar às coisas vãs. Em nome de Jesus. Volta lá, agora sim. Volta lá em 2 Reis. Tudo sempre é melhor do que parece quando nos lembramos de que Deus está do nosso lado. Tudo é melhor. Aqui Eliseu, ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter, junto com o rapaz, começado a gritar também: "Nossa, você pegou o machado emprestado e agora? Olha lá, a água levando." Não. Mas ele era um homem de Deus, a palavra de Deus aqui. O homem de Deus perguntou, versículo 6, onde caiu? Por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. A sabedoria vinha do alto. Deus te dá sabedoria para resolver os problemas. Ele te dá sabedoria para poder lidar com a situação. A situação pode estar precária. Pode estar acontecendo milhares de coisas.
Mas quando você está ligado com Deus, pode ter certeza que Ele te dá sabedoria para poder lidar. Ele te dá uma solução. Ele te ajuda a resolver esse problema. Assim como ajudou Eliseu a resolver. Em nome de Jesus, amém? Pula lá para o versículo 15. Aqui já é uma outra história. Só que no mesmo contexto, onde a gente está aqui aprendendo, diz assim, ó, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? Aqui, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E ali ele queria saber, ele queria saber o porquê que ele não estava conseguindo vencer. Aí ele chamou ali os seus conselheiros e perguntou se tinha algum deles que estava o traindo, né? Se tinha um deles que estava contando para Israel o que estava acontecendo. Mas aí eles falaram que não. No versículo 12, diz assim, respondeu dos conselheiros, nenhum de nós, majestade. Eliseu, o profeta que estava em Israel, que revelou ao rei de Israel até as palavras que tu falaste em teu quarto. Então, você vê que Eliseu, ele era um grande homem de Deus. O Senhor, ele revelava para ele tudo. Ele revelava o que estavam tramando contra eles. Para quê? Para dar uma solução àquele problema. Aquele que está ligado ao Senhor, o Senhor revela. Em nome de Jesus. E assim, no versículo 15, como a gente leu, ali o seu servo levantou pela manhã e olhou e viu ali uma tropa. Aqui, levantou-se cedo e quando saiu, viu uma tropa de cavalos e carro e guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? No versículo 16 diz, o profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são numerosos. São mais numerosos do que eles. Versículo 17. E Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nem tudo o que vemos é o que parece. Ele viu que ali uma tropa de cavalo, pronto, é o nosso fim. Acabou, vou matar a gente. Mas não. Mas havia muito mais ao redor deles. Quero que você entenda isso. Aparentemente parecia que era o fim deles. Mas quando eles ouviram, quando ele viu com os olhos espirituais, quando os olhos dele foi aberto, ele viu que havia muito mais ao redor deles, ao proteger, ao guardar, do que aqueles que veio para matar. Meu irmão, há muito mais ao seu redor para poder te ajudar, te fortalecer, te guardar, do que aquele que tenta te matar. Do que aquele que tenta tirar a sua paz. Que tenta tirar a paz da sua casa. Mas para isso você precisa enxergar com os olhos espirituais. Sempre quando você vê um problema, você peça ao Senhor, Senhor, que eu venha enxergar com os olhos espirituais, que eu venha ver como o Senhor vê. Que eu venha enxergar a solução para esse problema. E o Senhor, Ele vai abrir os seus olhos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos pular lá para o versículo. Aqui depois você lê em casa, mais com calma, você vai entender a história toda, como essa passagem é tremenda. Ali, depois, quando o Senhor, ele fez... Versículo 17, vamos ler de novo. E Eliseu orou, o Senhor abriu os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colunas cheias de cavalos e carros e fogo ao redor deles. E quando os amarreus desceram em direção de Elias, ele orou ao Senhor, fere este homem com cegueira. Então ele feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Aqui você vai ver que ele levou ele lá para uma outra cidade. E aí ele perguntou para o Senhor, Senhor, eu posso matá-los? Ele tinha ali, estava todos cegos. Ele perguntou, posso matar? Mas o Senhor falou, não. E ele obedeceu ao Senhor. E aqui no versículo 21 diz, quando o rei Israel viu, perguntou, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu, não. O rei costuma ter prisioneiros para capturar com espada e arco. Ordena que eles sirvam comida e bebida, deixe que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhe um grande
banquete. Terminando eles de comer e beber, mandou-lhes voltar para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Ele agiu totalmente diferente. Ele poderia ter matado aquele povo, mas ele não matou. Ele fez o quê? Ele serviu um banquete. Ele serviu o seu banquete e deixou eles voltar ali ao seu rei. E ali cessou a guerra. Ali ele trouxe uma solução para o seu problema. O Senhor deu a direção para ele. Sirva um banquete. E ele serviu. E o problema foi solucionado. A guerra cessou. Meu irmão, quando você está na direção do Senhor, você cumpre aquilo que Ele fala, a situação, ela é resolvida. Em vez de ele criar uma guerra atrás de outra guerra, ele preferiu ouvir o que o Senhor falou para ele, e ele executou, e o problema foi solucionado. E a guerra foi cessada. Ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que Ele diz para você, que Ele vai te dar direção para os seus problemas. Em nome de Jesus. Amém?